assunto dessa noite, na verdade, eu tinha pensado sobre outro assunto, né? Que, na verdade, a meditação minha era para domingo que vem, mas por uma providência divina, a gente antecipou para esse domingo. E esse assunto surgiu através do sermão do pastor Ailton no sábado passado. E, então, o que Deus espera de nós? Eu convido os irmãos a lerem as suas Bíblias em Deuteronômio 10, 12 e 13. Eu vou ler aqui para os irmãos. Povo de Israel, escute o que o Senhor Deus exige de você. Ele quer que vocês o temam e sigam todas as suas ordens. Quer que o amem e que o sirvam com todo o coração e com toda a alma. Obedeçam a todas as leis de Deus, que eu estou dando a vocês para o seu bem. Então, dessa forma, de acordo com o texto bíblico, é dever de todo ser humano, primeiramente, temer a Deus. Segundo o dicionário bíblico adventista, na página 1136, ele define o temor como temor reverencial que o homem deveria sentir pela majestade, poder e posição exaltada do seu Criador. Ou seja, devemos reverenciá-lo como Deus, reconhecer sua soberania e obedecê-lo. Essa frase abaixo, eu achei, quando eu encontrei ela, eu até li para o Elton, a gente estava lá na minha sogra, e eu achei muito forte, mas ela é forte justamente porque ela é muito verdadeira e como seres humanos falhos, né, ela bate de frente com a gente. Então, uma vida interior que não tenha o temor do Senhor como elemento essencial é uma ilusão. Não passa de um nada pretensioso. Eu achei muito forte essa frase, porque quando a gente não tem uma vida, né, de temor a Deus, de temor a tudo que o Senhor Deus espera da gente, a nossa vida é um nada. Então, né, um dos nossos deveres, uma das coisas que Deus espera da gente é temê-lo. O segundo item, né, que eu encontrei foi andar em todos os seus caminhos, aplicar todos os princípios universais ao viver diário. O Senhor nos falou a nós, e sejam quais forem as consequências, devemos receber a sua palavra e praticá-la na vida diária. As palavras da irmã Ellen White, né? Então, a gente deve andar nos caminhos de Deus e a nossa vida diária ter comunhão com Deus, né? 1 Pedro 1, 13 a 22, bem grande o texto. Portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que está dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai, ele que julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a ele, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória.
Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Então, andar em todos os seus caminhos e praticar a bondade, né? Estar sempre de acordo com o que Deus escreveu na Bíblia Sagrada, tantos exemplos bons que temos na Bíblia, né, para seguir, e ter essa comunhão diária com Deus, né? O Senhor nos falou a nós. O Senhor nos falou a nós, e sejam quais forem as consequências, devemos receber a sua palavra e praticá-la na vida diária. É a mensagem de Ellen White em Medicina e Salvação. Terceiro tópico: amar e servir ao Senhor, seu Deus, de todo o coração. Só é possível amar alguém quando se conhece a pessoa com quem se relaciona e se desenvolve confiança. Isso demanda relacionamento íntimo, diálogo, companheirismo, que ocorrem através da prática da oração, da leitura e estudo das Escrituras Sagradas, manifestações de louvor, gratidão e serviço em favor de Deus, do próximo e do próximo. Amar a Deus de todo o coração e de toda a alma significa viver consagradamente para Deus, em todas as capacidades do ser, física, mental e espiritualmente. Então, assim como é na nossa vida diária, né? A partir do momento que a gente se relaciona com alguém, que a gente, principalmente depois que a gente passa a viver sob o mesmo teto, é que a gente desenvolve mais confiança no outro, que a gente conhece né, na vida diária, no dia a dia. E o relacionamento com Deus não é diferente. Precisamos estudar as Escrituras, precisamos estar e andar de acordo com o que Deus nos pede, e principalmente estarmos sempre com o coração reto a Ele, orando, pedindo que Deus nos abençoe, que nos dê sabedoria, que nos dê principalmente ânimo, né, de estudar a sua palavra e de ter esse relacionamento íntimo com Deus, de conhecer realmente a sua palavra, de estudar as suas profecias em cada detalhe, porque cada detalhe faz muita diferença. Nosso crescimento na graça, nossa felicidade, nossa utilidade, tudo depende da nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, que devemos crescer na graça. Então, onde a gente encontra a vontade de Deus expressa? Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Êxodo 20, de 1 a 17, que são os 10 mandamentos. Deus falou e foi isto que ele disse: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que é lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana.
Mas o sétimo dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Mas no sétimo dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, nem os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Então, nos 10 mandamentos, a gente expressa essa vontade de Deus, né? É um resumo, na verdade, de toda a Bíblia, de tudo que Deus nos pede. E a gente até comentou ontem na lição que é difícil a gente não tropeçar, né? Em nenhum desses mandamentos. A gente viver em retidão nos 10 mandamentos. Mas quando a gente a gente anda nos caminhos de Deus, a gente tem essa comunhão, esse relacionamento com Ele, cumprir os 10 mandamentos não se torna um fardo, né? Ele se torna uma consequência, se torna uma bênção, exatamente. Um ato esqueci a palavra agora, mas ela se torna comum na nossa vida, né? Fazer parte do nosso dia a dia. Então, toda a vontade de Deus, né? O que Deus espera de nós, que a gente tema a Ele, que a gente ande em seu caminho, que a gente ame e sirva a Ele. E todos os mandamentos resumem, né? Toda essa vontade de Deus. Então, o que Deus pede de nós? Miqueias 6, 8. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, e pratique a justiça. Ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Então, o que é praticar essa justiça, né? Então, significa viver em retidão, praticar a obediência, a fidelidade a Deus como resposta de amor e a iniciativa divina de nos amar primeiro, incondicionalmente. Eu tenho o hábito, né, de sempre falar para a Fernanda, eu te amo mais que tudo, só não mais que, e ela sempre me responde, não mais que Deus. Porque esse é o propósito, né, de amar Deus acima de todas as coisas, de andar com Deus, de viver a sua palavra, de temer a Ele e ter um relacionamento íntimo com Deus a cada dia e Ele ser o soberano da nossa vida. E foi bem rapidinho, mas para finalizar, ó, em Apocalipse 14, verso 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, Deus pede de nós, tá tudo aqui, tá tudo resumido na Bíblia, né? E não é difícil. Então, e Deus quer que sejamos fiéis a Ele, que não sejamos, que não tragamos a Ele nada além do que Ele nos pede. Uma vez eu escutei um sermão na Rádio Novo Tempo,
que me chamou muito a atenção, e foi até a partir desse exemplo também que me veio à mente falar sobre esse tema essa noite. Mas quando Deus pediu os sacrifícios a Caim e a Abel, nós às vezes pensamos assim, mas Caim fez o melhor que ele, né? Ele queria o melhor para Deus. Ele separou o que ele achava melhor. E aí que foi o erro dele. Porque quando a gente coloca o nosso eu em primeiro lugar, que a gente não coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, a gente está fazendo o contrário a tudo que ele nos pede. E tudo que Deus nos pede é colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Colocar a sua lei, né? E até o exemplo que eles usaram foi, a partir do momento que Deus nos pede, traga a mim a cor vermelha. E nós, como seres humanos falhos né, com exaltação própria, o que a gente faz? Não vou levar a Deus o vermelho. Eu posso levar a Deus o arco-íris inteiro. Eu posso fazer muito mais do que simplesmente levar a cor vermelha. Mas não foi o arco-íris que Deus nos pediu, foi a cor vermelha. E se é a cor vermelha que Deus nos pede, é a cor vermelha que devemos levar a Ele. A partir do momento que a gente leva o arco-íris, que a gente pensa estar levando o melhor, né? A gente está fugindo daquilo que Deus nos pede, daquilo que Deus espera de cada um de nós. E estamos exaltando nada mais, nada além do que nós mesmos. E era isso, irmãos, que a gente possa viver, né, a cada dia, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Estamos reverenciá-lo a cada momento e possamos ter essa íntima comunhão diária com Deus, possamos temer a Ele, que possamos testemunhar da sua palavra aonde quer que andemos, que a gente possa amá-lo e servi-lo de todo o nosso coração. Queria comentar também, os irmãos, agradeço a Deus, né, pela mensagem que a Suelen pôde trazer para nós, e esse assunto a gente vinha conversando, ela ficou com toda a mensagem, mas me permitiu tecer alguns comentários também. Que eu acho interessante disso tudo é que Deus, ele quer, o que ele realmente espera de nós é o nosso amor a ele. E quando a gente vai falar com uma pessoa, principalmente que não teme a Deus, que não guarda os mandamentos, o que é a primeira coisa que eles pensam? Que fazer a vontade de Deus é restringir a minha vida um monte de coisa que eu gostaria de fazer. Exato. É restringir a nossa natureza humana, falha. Deus pede o nosso amor a Ele, por quê? Porque Ele nos ama, Ele quer o nosso melhor. Ele sabe que se nós fizermos a sua vontade, a nossa vida será muito mais tranquila. A partir do momento que a gente coloca o nosso eu em primeiro lugar e não a vontade de Deus, a chance de acontecer muitos problemas é muito maior. Deus, ele quer um amor porque ele sabe, ele quer um amor a ele porque ele sabe o que é melhor para nós. Ele nos amou primeiro. Ele sabe o nosso fim desde o início e ele não quer o nosso sofrimento. Então, a partir do momento que ele deixou a sua mensagem na Bíblia, dizendo o que ele pede de nós, isso não é para ser uma tirania, isso é para que a gente viva bem, em harmonia com a sua vontade e sem maiores preocupações. O mundo está totalmente desvirtuado da vontade de Deus. E o mundo vai bem? Muito pelo contrário, a cada vez pior. Então, quando a gente se afasta de Deus, a gente sabe quais são as propensões maiores a acontecer. Claro que tem pessoas que passam por dificuldades servindo a Deus, tentando fazer o seu melhor, que ninguém é perfeito, e tem outras pessoas que a gente às vezes quer julgar. Mas aquele lá não faz nada certo, ele, sei lá, é ladrão,
não se importa com os outros, nós os pobres, e parece que está tão bem na vida dele. Muitas vezes uma vida de aparência. Uma vida, ele tem dinheiro, ele consegue viajar, a família dele é feliz. Será que realmente é feliz? Quantas e quantas pessoas ricas que hoje muito se fala, que vivem bem, também têm problemas mentais, têm uma família destruída, tem um filho, um tio, um parente, ou a própria pessoa que na aparentemente nas redes sociais tá tudo bem, a vida é completamente destruída. E quando a gente tenta seguir a Deus, com certeza vem dificuldades de todos os lados, mas é muito mais fácil com Deus a gente poder passar por essas dificuldades e ter a esperança de salvação. Essas pessoas que estão vivendo bem hoje, qual é a esperança que elas têm, estando abraçadas no mundo? Nenhuma. Eles vivem uma vida hoje. A gente quer viver essa vida somente hoje? Assim como eu acredito que todos os irmãos querem buscar a pátria celestial. Então, viver bem aqui na Terra hoje, aproveitando tudo do mundo, é só aqui, nada além do que é aqui. Então, assim, eu queria agradecer a Deus pela mensagem, porque realmente ela tocou a mim, tocou a Suelen. Quando a gente escutou o sermão do irmão Ailton sobre Caim e Abel, a gente realmente começou a conversar sobre isso também. O que Deus espera de nós não é nada que a gente não possa fazer. E que a gente possa colocar isso na nossa vida mesmo. Que a gente coloque primeiro a vontade de Deus acima da nossa. Porque assim a gente vai conseguir viver muito melhor aqui e ter a esperança de salvação. Amém. Gostaria de agradecer o sermão dessa noite também, foi muito bom. E de comentar um pouquinho só sobre o verso ali de 1 Pedro, que a Sueli leu, né? O verso 22, eu achei muito importante ali, que diz o seguinte, né? Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Que a gente possa amar um amor não fingido, né? Que a gente ame o nosso próximo, o nosso irmão, o nosso parente, o mendigo, aqueles que estão precisando de nós, mas que seja de coração. Que não sejamos fingidos, né? Que a gente diga, eu amo, mas às vezes a gente não está amando. Então, que a gente possa passar esse amor fraternal para cada um que nos rodeia. Parabéns, irmã Sueli, Deus te abençoe. Muito bom, Sueli. Foi muito bom mesmo. Obrigada, Sueli, pela mensagem. Isso nos lembra a primeira mensagem angélica. Temei a Deus e dai-lhe glória, que vinde a hora do seu juízo. Então, temer a Deus, né? Reverenciá-lo, aceitá-lo como teu salvador pessoal, dar glória é a santificação, caráter semelhante ao de Cristo, e vem através do quê? Da obediência, né? Então, e a gente escolhe servir a Ele, né? Toma lugar com aqueles que seguem o Cordeiro, onde quer que vá. Então, é muito importante, porque a primeira mensagem angélica tem as três mensagens juntas, né? Temer a Deus, a justiça de Cristo, a santificação e o juízo, né? Escolher a que lado nós queremos ficar. E Deus dá esse livre-arbítrio, né, para cada um de nós. Então, queremos ficar ao lado de Cristo. Queremos, como disse o irmão Elton, a pátria celestial. Por isso que nessa vida a gente não quer, não deseja, Deus quer que a gente deseje fazer a vontade dele, não a nossa. E que é difícil, né? Nós nos despojarmos do nosso eu dia a dia, para realmente colocar Deus em primeiro lugar. E gostei muito da Sueli falando, né? Diz para a Fernanda, ama acima de tudo, menos acima de Deus. É isso aí. É lindo e tu está dando uma mensagem para ela, né? Para ela sempre entender que Deus é sempre em primeiro lugar. Amém. Meu Deus e Pai dos céus, santificado seja o vosso nome. Amém. Te agradecemos pela mensagem, que ela possa, Senhor, vir de encontro às nossas necessidades e que a gente possa colocá-la em prática, principalmente eu e o Elton, na nossa vida diária, na nossa vida cristã. Só Tu sabes, Senhor, o que temos passado nesses últimos 2 anos e o quanto
somos gratos a Ti por todas as Tuas bênçãos e por todas as Tuas providências. Somos gratos, Senhor, por ter tocado nossos corações a cada dia, para que a gente tenha voltado a estudar a Tua palavra e voltar a frequentar a Tua igreja. Que possamos, Senhor, colocar a Tua palavra em comunhão a cada dia, viver a cada dia, Senhor, a Tua palavra. Possamos colocá-la em prática na nossa vida, com mais retidão, com mais honra e louvor a Ti, que possamos ter a cada dia um relacionamento mais íntimo contigo, Senhor, para que possamos ensinar a nossa filha e possamos tornar o nosso lar verdadeiramente cristão e que possamos testemunhar de Ti em todos os lugares que fomos. Que os pedidos que foram feitos esta noite tenham um lugar especial no Teu santo trono de graça e que nos dê sabedoria, Senhor, para enfrentar mais essa semana, que possamos ser abençoados por Ti diariamente. Obrigada por todas as bênçãos. É o que humildemente eu te peço e te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Sim, sim. Valeu.